No vídeo de hoje, vamos descomplicar um assunto que pode parecer complicado à primeira vista, o CDI e a taxa DI. Vamos explicar como esses termos funcionam e como eles impactam seus investimentos. O CDI, ou Certificado de Depósito Interbancário, é um título financeiro utilizado pelos bancos para regularizar suas posições de caixa no final do dia. Quando um banco termina o dia com um saldo de caixa negativo, ele precisa pegar emprestado de outro banco que esteja com excesso de caixa. Esse empréstimo é formalizado através de um CDI, que é um título de curto prazo, geralmente de um dia, que representa essa operação de crédito entre os bancos. A taxa DI, ou taxa de depósitos interbancários, é a média ponderada dos juros cobrados pelos bancos nessas transações de empréstimo de curto prazo. A CETIP, a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, é responsável por registrar essas operações e calcular a taxa DI. A CETIP, que agora faz parte da B3, a Bolsa de Valores brasileira, desempenha um papel crucial na transparência e na eficiência do mercado financeiro ao fornecer essa taxa de referência diariamente. Embora o CDI e a taxa DI estejam relacionados, eles não são a mesma coisa. O CDI é o título usado na transação interbancária, enquanto a taxa DI é o índice que reflete o custo médio desses empréstimos. A taxa DI é uma medida fundamental para o mercado financeiro, pois serve como referência para muitos produtos de renda fixa, incluindo CDBs, LCIs, LCAs e outros instrumentos financeiros. A taxa DI é influenciada pela Selic, a taxa básica de juros definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom. Normalmente, a taxa DI é um pouco menor do que a Selic porque reflete o risco associado aos empréstimos interbancários, que é considerado menor em comparação com o risco soberano associado à Selic. Por exemplo, se a Selic está em 5,25% ao ano, a taxa DI pode estar em torno de 5,15% ao ano. Essa pequena diferença ocorre porque a Selic é ajustada a cada 45 dias pelo Banco Central para controlar a inflação e manter a estabilidade econômica, enquanto a taxa DI é mais diretamente influenciada pelas condições de liquidez do mercado interbancário. A taxa DI pode ser consultada no site da B3, que divulga a taxa diariamente e permite que investidores acompanhem a variação da taxa ao longo do tempo. A taxa DI tem um impacto significativo nos investimentos de renda fixa. Produtos como o CDB, Certificados de Depósito Bancário, têm sua rentabilidade atrelada à taxa DI. Por exemplo, se um CDB promete pagar 110% do CDI e a taxa DI é de 5% ao ano, o rendimento do CDB será de 5,5% ao ano. Da mesma forma, LCIs, letras de crédito imobiliário, e LCAs, letras de crédito do agronegócio, são investimentos de renda fixa que também têm seus rendimentos atrelados à taxa DI e frequentemente oferecem isenção de imposto de renda, o que pode tornar esses investimentos mais atraentes. Além desses, outros produtos financeiros, como debêntures e certificados de recebíveis, CRI-CRA, também têm seus rendimentos vinculados à taxa DI. As debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos e podem oferecer rentabilidades que são ajustadas conforme a taxa DI. Os CRIs e CRAs, por sua vez, são emitidos por meio da securitização de recebíveis e podem proporcionar rendimentos atrelados à taxa DI com a vantagem de isenção de IR para pessoas físicas. A taxa DI também desempenha um papel importante na comparação de investimentos de renda variável, como ações e fundos de investimento. Quando um fundo de ações apresenta retornos próximos à taxa DI, é relevante avaliar se vale a pena correr o risco associado ao investimento em ações ou optar por um investimento de renda fixa com uma rentabilidade similar. Em resumo, o CDI e a taxa DI são conceitos fundamentais no mercado financeiro brasileiro. O CDI representa o título usado para empréstimos entre bancos, enquanto a taxa DI reflete a média dos juros cobrados nesses empréstimos e serve como uma importante referência para investimentos de renda fixa. Compreender esses conceitos ajuda os investidores a tomar decisões mais informadas sobre onde alocar seu dinheiro, além de permitir uma avaliação mais precisa das oportunidades de investimento e a gestão eficiente da carteira. Como funcionam os investimentos referenciados ao CDI? Investidores não aplicam diretamente no CDI, mas sim em produtos financeiros que têm sua rentabilidade atrelada à taxa DI. As principais opções incluem Certificados de Depósito Bancário, CDBs. São títulos emitidos pelos bancos para captar recursos. O rendimento é geralmente expresso como um percentual da taxa DI. Por exemplo, um CDB que paga 110% do CDI significa que seu retorno será 10% superior à taxa DI. Letras de crédito imobiliário, LCI. Utilizadas para financiar o setor imobiliário, as LCIs têm a rentabilidade atrelada à taxa DI e, frequentemente, oferecem isenção de imposto de renda, tornando-as atraentes para muitos investidores. Letras de crédito do agronegócio, LCA. Semelhantes às LCIs, mais voltadas para o financiamento do setor agrícola. Também oferecem isenção de IR e são garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito, FGC. Debêntures. Títulos de dívida emitidos por empresas.
Muitas debêntures têm sua rentabilidade vinculada à taxa DI, e algumas são incentivadas, oferecendo isenção de IR. Certificados de recebíveis imobiliários, CRI, e certificados de recebíveis do agronegócio, CRA. São emitidos através da securitização de recebíveis e podem oferecer rendimentos atrelados à taxa DI, com a vantagem adicional de isenção de IR para pessoas físicas. Comparando e escolhendo investimentos. Quando você vê um investimento que promete 100% do CDI, isso significa que o rendimento será exatamente igual à taxa DI. Por exemplo, se a taxa DI é de 10% ao ano, um título que paga 100% do CDI renderá exatamente 10% ao ano. Já um título que promete 120% do CDI renderá 20% a mais que a taxa DI, ou seja, 12% ao ano. Como calcular o retorno? 50% do CDI. Se a taxa DI é 10% ao ano, um título que paga 50% do CDI renderá 5% ao ano. 100% do CDI renderá exatamente 10% ao ano. 120% do CDI renderá 12% ao ano. Exemplos de investimentos atuais. Vamos analisar alguns exemplos de investimentos disponíveis atualmente, destacando suas características e comparando-os com a taxa DI. CDB. Considerando uma taxa DI de 10%. CDB 110% do CDI, com taxa efetiva de 11% ao ano. CDB 2, 100% do CDI, com taxa efetiva de 10% ao ano. LCIs. LCIX, 105% do CDI, com uma taxa efetiva de 10,5% ao ano. Isento de IR. LCIY, 95% do CDI, com uma taxa efetiva de 9,5% ao ano. Isento de IR. Debêntures. Debênture, 120% do CDI, com uma taxa efetiva de 12% ao ano. Pode ter isenção de IR se for incentivada. Debênture B, 110% do CDI, com uma taxa efetiva de 11% ao ano. CRA. CRA CRAS, 115% do CDI, com uma taxa efetiva de 11,5% ao ano. Isento de IR. Escolhendo o investimento certo. Para tomar a melhor decisão de investimento, é crucial conhecer o seu perfil de investidor e os objetivos financeiros. Aqui estão alguns fatores a considerar. Perfil de risco. Se você é um investidor conservador, pode preferir produtos com menor risco e maior liquidez, como CDBs e LCIs. Para investidores dispostos a aceitar mais risco, as debêntures e CRIs podem oferecer retornos mais altos. Liquidez. Verifique o prazo e a liquidez do investimento. Produtos como LCIs e LCAs podem ter prazos mais longos e menos liquidez. Imposto de renda. Considere a isenção de IR em produtos como LCIs, LCAs e CRIs. Isso pode melhorar o retorno líquido do investimento. Conclusão. Investir em produtos atrelados ao CDI é uma forma eficaz de garantir rendimentos atrelados à taxa DI, com a possibilidade de obter retornos superiores ao CDI dependendo do produto e das condições do mercado. Avaliar a rentabilidade em relação ao CDI, considerar seu perfil de risco e explorar diferentes alternativas são passos essenciais para construir uma carteira de investimentos sólida e alinhada aos seus objetivos. Antes de investir, faça uma análise cuidadosa e considere fazer um teste de perfil de investidor para garantir que suas escolhas estejam em sintonia com suas necessidades e expectativas financeiras. Então, agora você já sabe o que é o CDI, como ele influencia seus investimentos e quais produtos estão atrelados a ele. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.